Começando mais um Chosencast. É isso aí, pessoal. Show de bola, muito bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, senhor, senhora, criança. Uma alegria muito grande estar aqui contigo. Hoje a gente vai estudar, né, nosso penúltimo encontro aqui. A gente está no nosso penúltimo encontro desse livro. Passou muito rápido, né? E a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre intercessão. Mas é uma alegria muito grande estar com você. Como eu tinha dito em algum dia aí atrás, a gente não está só no Brasil, não. Pois é, né, cara? Eu tô sabendo. Estamos também em outros países. Para a glória do Senhor. Inclusive estamos na Alemanha. A Alemanha, a gente vai ter que aprender a dar um bom dia. Você parece um alemão, mano. Parece. Parece, né, mano? Gente, muito obrigado, né? Tá aqui, ó, fazendo podcast já é muito legal. Mas com você, meu Deus do céu, é muito melhor. Top. Muito, muito melhor. Com certeza. Não estou sozinho na mesa, tô com ele. Mais uma vez digo, Eduardo, papai do céu das peças teatrais. Poxa, pensei que você ia falar Papai Noel. Papai Noel. Também, quase mano. Isso Quase aí. um. É Beleza, isso Dudu? aí, Depois tranquilo. disso, né, mano? Tô até com Não medo sei que você nem vai o que falar de mim, mano. Não, mas estamos aí. Vai ter Vamos volta, dar vai ter volta. prosseguimento ao estudo. Coração. Ó, coração é Coração só é só na na quinta. quinta. Ah, verdade. Brunão, mano. Brunão. Há um tempo atrás tava meio triste. Já tá começando O sorriso tá voltando, né? Tá devagarzinho. voltando. Tudo Eu bom, sei o Bruno? que é isso, Graças cara. a Tu Deus. sabe? A barba tá crescendo, A pô. barba Tá tá barba. crescendo. Barba de Arão. Cara, Aí. inclusive eu intercedi por você, mano. Amém. A gente vai falar sobre intercessão pra quem não entendeu essa piada horrível. Mas todo mundo dá uns vacilos com a barba, né, Ron? Dá sim, né? Enfim, é Emily que o diga. Brunão, deixa o Brunão dar as boas-vindas aí. O nosso coração, assim, é grato a Deus, né, cara? A gente é grato a Deus por estar aqui mais um dia, né? Juntos, né? Mas também o nosso coração se entristece um pouquinho, né? Que já tá terminando, né, cara? Infelizmente, mano. né? Por esse Dá lado. aquela Rápido, né? sensação. Mas 2022 temos Grandes Novidades. grandes novidades aí pra você. Opa. Fique aí, com certeza. Fica ligado. O Wellington Santos, Graça e paz, galera. o cara que... Agora é o momento de ficar sério, cara. Graça e paz. O homem da costela, mano. Que isso, mano. O homem da costela, Vai mano. fazer a propaganda Costela Gospel. Vamos lá, galera. Tamo junto, mais uma. Gente, obrigado pela presença. Vamos lá. Preciso falar disso. Esse livro fantástico, Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. Ele tá disponível, cara, pra você, ó. Lá na nossa livraria, aqui na nossa igreja. Você pode vir aqui, ó, nos dias da semana, de 8 às 5. Você vai encontrar ela aberta. Você pode levar. Ou nos dias de culto, né? Sim. Só que antes ou depois, né? Durante o culto a gente tá assistindo o culto. Passa na livraria depois. Nosso irmão Denis ou nosso irmão Gabriel vai te atender muito bem. Ah, Rômulo, mas eu quero o livro agora. Agora é fácil. Dá. Né? Dá pra ter o livro agora aí contigo aí. Se você quiser agora, o que faz? Alguém sabe? Site da AMP. Site da AMP, aamp.org. Você vai lá, baixa o e-book. O que é o e-book? Você tem ele digital. Aí você pode baixar, você paga, né? Compra, né? Compra lá no site da AMP, né, que mano? Não comprar, baixa né? aí de Aí. outras vias, não, pelo amor de Não Deus. baixa aquele PDF do Google, não. Não. Né? Não dá jogar uma lá. pista não, mano. Aí você vai ter no seu telefone, no seu tablet, sei lá, onde você achar, no seu Kindle, né? Agora tem o Kindle, né? E-book digital, Kindle, leitor de Kindle. e-book, legal isso. Tá aí contigo, beleza? Inclusive você pode fazer isso agora e acompanhar com a gente, tá? Bom, falamos semana passada da petição. Legal? Foi top, mano. Top. Pedir é Verdade. bom. Foi bacana, mas a gente aprendeu Aprendeu como pedir, Como né? pedir. Não é Melhor sair ainda. pedindo de qualquer forma. Hoje nós vamos Exatamente. aprender sobre a intercessão. Gente, intercessão, ó. Esse livro ele detalha muito bem o que é isso. Assim, eu sabia o que era intercessão, mas não nesses níveis aqui e não sabia nem como interceder tanto como os exemplos que o autor deu aqui. Então, assim, já aprendi muito. A intenção é que você também aprenda e saia daqui cheio, assim como eu saí. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, estamos na página 110. A gente vai conversar um pouquinho aqui. Hoje a mesa tá cheia. Cheia de conhecimento. Que isso, mano. Esses caras são top. Ô, glória. Verdade. Vamos lá.
Agora chegamos ao ponto. É. Agora chegamos ao. Já comecei lendo errado já, mano. Não, eu vou ler certo hoje, mano. Agora chegamos Mais. ao mais poderoso, porém menos praticado dos tipos básicos de oração. A intercessão é o tipo de oração cujo enfoque está nas necessidades dos outros. Gente, triste realidade, mano. Mais poderoso e menos usado. Vou levantar a bola aí, vocês chutam aí pra onde vocês quiserem. Por quê tão pouco usado? O que vocês acham aí? Não, Sei então, lá. cara, a gente, nas nossas orações, a gente costuma pensar muito na nossa Em nós. necessidade, né? Sim. Em nós. Então a gente acaba pedindo, por mais que a gente peça, tendo como base as coisas eternas, a gente acaba pedindo mais pra gente. Sim. Né? E esquece de interceder pelos outros também. Sim. Tirar o foco da gente e colocar o foco nas outras pessoas. Porque é algo que é muito humano, né? É humano. A gente olhar mais pro nosso nariz, né? Do que a gente, Nosso assim, eu, né? nosso umbigo, enfim, nariz, umbigo, um monte de coisa, que é tudo nosso. Enfim, Costela. né? E, assim, eu até penso que por algum momento não pode ser algo que seja por mal. Sim? Sim. Não é por mal. Involuntário. É, involuntário. Sim. Mas existe um momento, um jeito certo de se fazer e de se aprender, que é a experiência que o autor passa pra Sim. gente. Sim. Aí eu nunca fui muito bom de matemática, mas interseção na matemática, não sei se é geometria, não sei se é matemática, enfim, é o ponto, né? É o meio ali, né? Que liga dois conjuntos, Os sei lá. núcleos, né? É que liga dois conjuntos, é o meio. É o meio. Mano, é exatamente isso. É o que liga eu ao Bruno, ao Eduardo, ao Wellington, é a intercessão, mano, também. Entendeu? Além de Cristo, né? É a intercessão. Uma descrição excelente de intercessão é encontrada em Ezequiel 22:30, que diz assim, ó: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, e não encontrei nenhum. Né? Aí ele... nesse texto, o intercessor se coloca entre Deus e aquele que merece o julgamento. As orações dos intercessores são a estratégia fundamental de Deus para evangelização, missões, discipulados, avivamento e despertamento espiritual. Né? O que é mesmo a intercessão? Né? Aí ele explica muito bem aqui. É exatamente, né, a estratégia fundamental de Deus para a evangelização. Ou seja, alguém como eu, que vive nessa terra, que intercedo pelo meu próximo, para que o evangelho do Senhor se expanda. A gente viu na semana passada como pedir, que a gente não deve pedir coisas para nós. Nós também não devemos interceder coisas que não são terrenas, mano. Sim. Assim como a petição tem que ser coisas eternas, a intercessão também tem que ser coisas que levem à eternidade. Né? Então, assim, talvez você que está em casa, ou até mesmo eu que li isso aqui antes, eu não tinha uma real noção. Poxa, mas como é a maneira certa de interceder? A gente vai ver daqui a pouquinho como é isso, mas já adianto para você, sempre buscando as coisas eternas, tá bom? E aqui, Rômulo, antes de tu pular mais um pouco aqui, Sim. Ele fala, né, você já repetiu, mas eu quero só dar um enfoque aqui, Claro. que ele fala em cima, né? Intercessão é o tipo de oração cujo enfoque está nas necessidades dos outros. Aí quando você olha para a Bíblia e vê lá, Jó 42:10 diz assim, ó: quando Jó orou por seus amigos, vírgula, ponto, o Senhor, né, o tornou próspero de novo. Uhum. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes, né? Todo mundo conhece a história de Jó, mas é interessante quando ele fala, quando Jó orou pelos seus amigos. Sim. Então, Jó, com tudo aquilo que ele passou, ainda assim ele estava ali intercedendo pelos seus amigos. Sim. Então é interessante essa questão de você orar pelos outros, a necessidade dos outros, pelos outros, tá? Porque o que rola, né? Às vezes a gente acha que orar pelos outros é perder tempo. Sim. Pô, o tempo que eu tô orando pelo Wellington, eu podia estar me resolvendo uma parada, pedindo a Deus uma coisa pra mim, mano. Então, assim, eu vou o que friamente bate na nossa cabeça. Sim. Né? A gente fica tanto tempo ali, ou então a gente esgota pedindo tanta coisa pra gente, que quando eu vou chegar no Bruno eu já tô quase dormindo, mano. Qual é uma forma de você se policiar Entendeu? quanto a isso, cara? Nós todos formamos o corpo de Cristo. Sim. Quando um tá doente, o corpo de Cristo Exato. tá doente. Né? Exato. Então a gente
pensando dessa forma, a gente vai olhar pro todo e vai passar a interceder mais. Se colocar, né, no lugar do próximo, né? Acho que falta muito Sim, isso também. empatia. Né? Eu ia falar isso agora. Você tem, cara, interceder não é nada mais do que você colocar em prática a empatia, mano. Exatamente. E quando você fala aqui também que a oração, né? Você leu de novo, você leu aí, né? A oração dos intercessores são a estratégia fundamental de Deus para evangelização, missão, discipulado, enfim. É uma frase que sempre a gente escuta aqui na igreja, né? Tudo começa com oração e termina com oração, né? De fato, a intercessão, ela sempre é o início de tudo. Sim. Eu acho que é ela que nos sustenta, que nos liga. E Billy Graham fala assim, que um cristão sem oração é um cristão sem poder. A relação de ligação e ligação e o poder, né, que traz isso pra gente, né? Na verdade, você interceder, a gente pensa somente pelas necessidades, né? Qual necessidades são essas? O que é? Material, espiritual? Qual que é? Qual que supra a necessidade de uma pessoa? Principalmente quando a gente ora por uma pessoa, né? Eu penso que a parte espiritual é algo que é o mais enfoque, né? Na vida da pessoa, porque é o que vai sustentar a vida dela, né? A parte espiritual é o que gera, que vai trazer poder. Poder para quê? Poder para ela avançar na obra de Cristo, para ela discipular, para ela crescer, enfim. Né? Para a vida dela ser uma vida literalmente pautada e fortalecida, né, em Deus através da oração. Sim, a gente tem visto a nossa igreja avançando, gente. Quando meu irmão avança, é natural eu caminhar junto. Claro, eu estar junto avança com ele. junto. A gente avança junto. Então, assim, será que, uma pergunta, né? Será que o remédio, né, ou talvez a solução dos problemas da falta de comunhão não está na falta de intercessão também? Não pode ser? Será que o adoecimento da igreja, a estagnação da igreja, de modo geral, não está na falta de intercessão? Sim. Eu acho que... Desculpa, pode falar, Bruno. Não, na 110 vai falar sobre isso mesmo, que o Rômulo tá colocando em pauta aí, ó. Sim. A falta de poder em muitos ministérios é explicada pelo nível superficial de intercessão. Cara, se a gente não interceder, velho, não adianta, é raso. Não vai caminhar. Sim. Porque se a intercessão, a oração, como se fosse a vitamina do crente. Irmão, não adianta. Se não orar, velho, não vai andar. Sim, e aí você pensa, né? Pô, tem orado pelo meu líder, cara? Sim. Quanto tempo que eu não oro pelo meu pastor? É reflexão mesmo, né? A gente fica aqui, caramba, depois de muito tempo a gente... Caramba, já tem um exemplo, né? Mano, a pressão que o nosso líder sofre, a pressão que o nosso pastor sofre, a pressão que o nosso irmão sofre, mano. Às vezes a gente esquece que o outro tem necessidade. Tá entendendo? É isso aí. E aí é a questão da empatia que você falou, né, cara? Quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Por exemplo, quando a gente se coloca no lugar do pastor, não na posição que ele tá lá em cima, né, pregando, mas na posição de pastor mesmo. Necessidade. Né? Cuidando das necessidades, o tempo que ele tá se dedicando a nós, sendo que ele também precisa se dedicar à família dele, né? É uma situação complicada e tal, ele tem que dividir muito bem o tempo dele. E aí a gente passa a interceder por ele também, porque a gente se coloca no lugar dele e a gente vê o quão difícil é, né, a vida do pastor. Sim. Ó, você que chegou agora, a gente tá no capítulo 7, tá bom? Estamos na página... Vamos pra página 111 agora. Alguém ia falar aí? Desculpa se eu cortei alguém. Não. Vamos nessa então. 111, lá em cima, ó. À medida que mais e mais crentes se interessam pela intercessão, enfrentamos uma necessidade urgente de ensiná-los como interceder biblicamente, tá? Rolou a necessidade, a gente já levantou essa bola. É necessário interceder. Como interceder biblicamente? Eu posso estar intercedendo fora da Bíblia. Sim, sim. É ou não é? Sim, sim. E é interessante que existe, a gente falou nos episódios para trás, né? Do orar biblicamente, né? E interceder biblicamente, né? Acho que tá assim, bem ligados isso, né? Isso. E eu volto a falar, a gente só consegue interceder e orar biblicamente quando o nosso interior também está cheio biblicamente. Lógico. Sim. Conhecimento também. É o que a gente falou sobre a questão do como é que eu vou
saber biblicamente algo que se eu não leio a Bíblia, se eu não pratico a leitura da Bíblia. Não dá, pô. Você vai até orar, né, interceder, mas de repente fora do enfoque Bíblia, né? Então, por esse ponto. Aí volta nas mesmas questões que a gente já estudou nos capítulos passados, que é a forma de você orar genericamente, né? Sim. Você não é claro, você não é específico na sua oração, você ora de forma genérica. Pô, Pai, que salve todos os pecadores. É exatamente, ó, o que a gente vai ler aqui agora, ó, na página 111, ó. Já é hora de nossas intercessões deixarem de ser: Senhor, salva todos os perdidos, ou Senhor, abençoa a nossa igreja. Mano, Senhor, abençoa a nossa igreja, tá na oração de geral, né, mano? Já essa aí já O é. Senhor já abençoou e continua abençoando, É. né? Então tem que ser um pouco específico. Aonde? Como, né? Pois Isso é, aí. e aqui tem só uns pontos aqui. Vamos lá. Mateus 21, 22 diz assim, ó: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Aí, né, intercessão biblicamente: Senhor, a tua palavra diz que se tudo que... Sim. Eu tô o quê? Eu tô orando Sim. Bíblia. Né? Tá aqui dentro. Aí fala assim, ó, João 14, 13, João 14, né, o versículo 13 e 14, diz assim, ó: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e que vocês pedirem em meu nome eu farei. Fala assim: Pai, a tua palavra diz que se eu pedir tudo em teu nome, eu estou orando biblicamente, eu estou intercedendo biblicamente. Sim. A tua palavra diz que se eu orar, se eu pedir em teu nome, Senhor, na vida do Rômulo, ó, eu estou orando intercedendo pelo meu amigo, pelo meu irmão, biblicamente. Sim. Então é Bíblia. Sim. Esse ponto E não tem como dar errado. Não tem. Agora você... agora não... Também tem outro lado, né? Não usar a Bíblia para conveniência, pessoal, mano. Exatamente. Quem tem a vida cheia da palavra, irmão, sabe pedir. Sim. Porque a tua... Certinho que o Elton fez. Eu acho que essa tinha que ser a nossa oração mesmo, mano. A gente tinha que orar em cima da Bíblia. Porque a tua palavra diz isso, Senhor, é isso, que eu... Acabou. Essas orações são respondidas, cara. E o livro de Tiago diz que pedir e não recebeis, porque pedis mal. mal. A gente falou isso na semana passada e, pô, foi muito top. Se você não viu, assista aí, ó. Você vai aprender muito. Você vai falar, Bruno? Não, vai lá. Vamos lá, então. Embora essas orações que a gente citou aqui, genéricas, né, não sejam tecnicamente erradas, elas são exatamente genéricas e não experimentam o poder da intercessão bíblica específica. Gente, às vezes a gente pede específico e intercede geral. Sim. Se ligou? Aham. Senhor, cara, eu lembro disso, mano. Eu não falei isso na semana passada. Mas eu lembro que quando eu pedi as coisas, meus pais sempre falavam isso, cara. Quando você for pedir uma coisa, por exemplo, você pede específico que você quer. Específico. Mano, eu falei assim, então... Mesmo eu com essa lata aqui, eu vou pedir uma pessoa bonita pra mim, mano. Pensei que você ia pedir beleza. Não. Eu com essa lata, eu falei, não, poxa. não, Aí não. pediu, aí É um milagre. não recebeu, porque pediu Eu mal. pensei que era um milagre. Mano, eu tô acreditando que no céu, mano, é um novo corpo, mano. Beleza. Aí eu vou estar de boa. Tem até balinha hoje. Hoje tem. Glória a Deus. Tem. Pote Pode, cheia. cuidado com a glicose, inclusive. Mas assim, eu pedi exatamente, irmão. Falei, cara, eu vou... Só que assim, será que a minha motivação pro próximo é a mesma? Senhor, que o Bruno seja tão abençoado assim como eu desejo. Mano, é muito difícil falar isso, cara. Que assim como a felicidade do Bruno seja assim como a felicidade que eu desejo. Um exemplo, não tô falando genérico também, tá? Não tô sendo específico. Mano, difícil a gente fazer isso, mano. A gente na nossa natureza, na nossa mecânica, a gente tende muito mais a pedir mesmo de verdade e interceder não especificamente. Você quando intercede por alguém, você talvez você não tenha conhecimento de tudo que a pessoa está passando, Sim. né? Lógico. Então, de alguma forma, a oração de intercessão, ela vai ser menos específica do que a oração de petição para nós, Sim. né? Porque eu não sei exatamente, eu sei que muita coisa eu sei o que você precisa. Você precisa de bênção para sua vida, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Sim. É nesse sentido que a gente fala do específico. E o específico na questão da intercessão é nomes, lugares, Sim. né?
coisas, tudo específico. Mas, por exemplo, não vou dar o exemplo do Rômulo de novo, mas se tem alguém que está precisando alguma coisa relacionada com a saúde, talvez a gente não saiba a doença exatamente que a pessoa tem. Mas ele precisa de saúde. Sim. O específico nesse caso é saúde. Sim. Mas assim, se a gente, que nem o Elito falou, a gente orando biblicamente, a gente pode falar, Senhor sondas e conhece o coração de cada um. Sim. Eu não sei a necessidade dele, mas o Senhor conhece. Sim. Vá a fundo, trabalhe, Senhor. Mas tem coisa que todo mundo precisa, cara. Sim. Né? Mano. Saúde é uma delas. Saúde, nós precisamos. independente de... Sim. Assim, não sei se vocês já passaram por essa experiência de vocês estarem andando assim e alguma pessoa chegar e falar, eu tenho orado pela sua vida. Já passaram por essa experiência, mano? Já. Cara, Orei por você, né? orei por você. Então vamos confessar hoje. Vamos começar Ih, a confessar. começou. Ó, Vai lá, Bruno. Rapaz, Inicia. chegou um rapaz lá na peixaria e falou assim mesmo pra mim. Rapaz simples demais, mano. Eu olhei assim pra ele e falei, caraca, meu Deus, me perdoa, eu nunca orei por esse rapaz. O cara chegou assim, ó, tenho orado por você e pela sua família. Nossa. Eu falei, Jesus. Aí na hora tu sabe aquele constrangimento bom do Espírito Santo. Caramba. Falei, Jesus. Eu falei, entra aí, cara, vamos bater um papo. Mano. Vem cá. Às vezes Jesus, o Espírito Santo mano. ele fala em mistério, mas às vezes Cara. fala na cara mesmo, né, mano? Ô, acorda, pô. Não, uma simplicidade danada, velho. Eu olhei assim, eu falei, cara, você e sua família são exemplos pra minha família. Que legal, mano. Cara, foi tremendo assim Porque, mesmo. assim, Sabe que é de Deus, cara, Você sente cuidado, cara. Sim. se sente cuidado. Poxa, você tá assim, já não basta suas lutas ali. E assim, o mundo hoje em dia tá caminhando, infelizmente, para um pensamento muito egoísta e muito individualista. Individualista. Todos têm suas verdades, todos têm suas escolhas, todos têm seus sei lá, mano, suas preferências. É minha. Eduardo tem a opinião dele, eu tenho a minha, e a gente caminha e anda bem assim. O mundo hoje tá assim, irmão, tá caminhando pra isso. Cara, agora quando você vê que você não tá sozinho, que tem alguém que não é da sua família de repente, mas que tá ali te acompanhando na oração, cara, isso te dá uma motivação danada. E abre os teus olhos pra você ser um intercessor também. Com certeza. Entendeu? O Bruno não foi exortado, com certeza. Foi. Na hora. Espírito Santo. Já tá orando Olha, pelo cara acordando de rapaz. madrugada e tudo. Fica envergonhado, Não, né? Fica envergonhado, né? Não, e o legal disso tudo, cara, que assim... Tá ficando a cara vermelha, Não, fica envergonhado. não. Aqui, e o legal disso tudo, mano, é que assim, é uma pessoa que você não tem intimidade, velho. Sim, O mais bacana disso tudo é isso. sim. Cara, que a intercessão é isso daí, cara. É você no escondido, velho. Ninguém Mas, tá te vendo. Então, Deus. mas o Espírito Santo agiu aí. Sim. Mas não necessariamente para você orar pelo cara, mas para Não, você sim. chegar à conclusão de que você precisa interceder mais pelas outras pessoas. Sim, sim. Né? E outra, que você... Foi exortado eu de novo aí. ó. não sou autossuficiente. Sim, Mano, eu não vivo... Eu dependo do meu irmão, meu irmão. sim, Claro. sim. A gente depende da oração uns dos outros, porque a gente tá na Terra. Não Deus botava a gente numa cápsula aqui, ó. Tu vai viver 80 anos dentro dessa cápsula aqui e tu vai pro céu. Vai Cara, a pro céu. comunhão tá aí pra isso, irmão. Exatamente. Tá ligado? Vamos nessa então, gente. Tá muito top. Fica com a gente aí. Deixe seus comentários aí pra gente, ó. Qual é o enfoque da minha intercessão? Qual é o enfoque da sua intercessão? Deixa aí nos comentários pra gente. A gente está na página 111. Quando considerar os motivos de intercessão, eu sugiro que você novamente lembre de um princípio fundamental. Qual é? Que seu enfoque maior sejam as questões de significado eterno seu enfoque maior esteja nas questões de significado eterno do que nas temporais. Ponto. Embora, com certeza, você vai interceder sobre necessidades físicas ou questões temporais, elas não devem predominar a sua intercessão. Ponto. Gente, não é pecado orar também, interceder por questões pessoais. Não, a sua Sim. oração vai Gente. contemplar isso também. Eu não vou. Então eu vou parar de orar para que Deus abençoe o Wellington financeiramente, porque isso aí não é eterno. Não faz isso. Faz isso não. Desculpa. Faz Um isso exemplo. Logo Vigia, né, mano? Um exemplo maldado, né? Desculpa. Mas é um exemplo, mano. Sim, Não vou orar pelo Bruno, pelo Eduardo. Gente, sim. tudo é uma é questão de... consequência, né, mano? Isso aí, tudo é uma questão de prioridade, né? Claro. Vou botar assim, todo mundo tem suas necessidades pessoais, precisam ser supridas, né? Sim. Acho que todo dia a gente levanta
o nosso trabalho diário, né, com o objetivo disso, né, de trazer Sim. um conforto para nossa família, Sim. enfim, suprir as nossas necessidades, mas a gente sabe que a vida com Deus, o enfoque, aquilo que nos espera, não é as necessidades pessoais. Sim. Aquele que tem a visão espiritual do futuro, daquilo que há de vir, é daquilo que a gente espera, aquilo que a gente aguarda, aquilo que Deus já tem preparado pra gente. Então é nesse foco. As coisas eternas, e não nas temporais. E Temporais olha que é passageiro. bacana o exemplo que vem logo a seguir aqui. Verdade. Por exemplo, ao orar por um enfermo, a gente estava falando de oração, Sim. né? Ao orar por um enfermo, não peça só a sua cura física, mas que através da enfermidade, a comunhão dele com o Senhor seja estreitada, que ele aprenda algo sobre sua vida espiritual através da enfermidade, que as pessoas se convirtam a ouvir como ele enfrenta a enfermidade. Caramba, Será que a gente mano. pensa nisso tudo, cara? Não é nada. Assim, tudo gira em torno disso, né, mano? Da salvação, da eternidade, tudo, cara. Tudo vem com um propósito, né? Sim. Por que lá em Atos, né? Volto a falar. Em Atos o pessoal dava a roupa, comida, Sim. porque eles não é porque eles queriam ser, mas é que eles não queriam que o problema financeiro impedisse deles estar juntos, mano. Uhum. Por que eu tenho que orar para que Deus restaure de repente a saúde para que através da vida dele outras pessoas encontrem a Cristo? Sim. Por que abençoar a vida financeira do Wellington, do Bruno? Para que através da sua bênção outras pessoas enxerguem Jesus. E na minha vida isso aí. também. Aí começa a mudar a ótica das nossas petições e intercessões. Aí a gente já começa a falar assim, opa, peraí, agora eu tô começando a enxergar o que são coisas eternas. Não tem a ver com uma cura física que somente. Sim. A gente passa a enxergar que a cura física é um meio. Isso aí. Ou então uma estratégia, vamos dizer assim, né? Aham. Para que o quê? As pessoas enxerguem e sejam salvas. Ou até mesmo a própria pessoa, né, mano? Sim. Para que motive a fé daquela própria pessoa. Às vezes a gente desacredita de milagres também, né? Tem isso, enfim. E aí a gente estuda nesse livro aqui, a gente começa a entender por que os apóstolos pediram para que eles que fossem ensinados a orar. Sim. Porque não é assim a tão orar. simples Não é tão assim, né, simples. cara? Não é mesmo. Ele pede para estabelecer um padrão, né, lá na página 113, lá em cima, no qual você ora por certas categorias em certos dias. Né? É um exercício aqui que ele dá para ajudar a gente a como a gente deve interceder. Né? Ao aprender a ser sensível ao Espírito Santo, você também sentirá seu discernimento, levando a mudar seu enfoque sobre as questões do dia a dia, evitando assim que um ritual rígido se estabeleça. Qual é a ideia aqui? A ideia é a gente entender mais ou menos em tese aqui o que é intercessão, mas quem vai dar todo o direcionamento é o Espírito. Espírito Santo. Né? Não é uma regra. Ó, você vai chegar em casa, eu vou chegar em casa, a gente tem que fazer assim, 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 assim. Decora. Não é assim, Não. né? Não funciona assim. Assim, eu sempre digo que planejar não tem problema. Sim, Mas impedir a ação do Espírito Santo jamais. lógico. Quantas vezes a gente já escuta uma pessoa ministrando uma palavra e aí, né, ela estudou aquilo ali. Ela se preparou para aquele momento ali, mas no momento ali falou assim, poxa, Deus mandou falar isso aqui, o Espírito Santo o encaminhou para aquilo ali. Sim. Então a gente nunca pode impedir Bloquear, a ação. né? Não pode bloquear. É ele que governa a nossa vida, né, cara? Com certeza. O mais importante é que a sua intercessão seja ampliada para envolver todas as características essenciais e que você permaneça sensível à liderança de Cristo no seu tempo diário de oração. Eu achei muito legal isso. Permaneça sensível à liderança de Cristo. Nós somos liderados por Cristo, né, mano? A gente não pode esquecer disso. Nosso sumo líder, vamos dizer assim, é Cristo, velho. Ele que vai direcionar a nossa conversa. Assim como um pai, ele direciona, né, os assuntos com o filho, sei lá, ele que conversa, ele que domina, né, a criança ali, é Deus com a gente. Deus ele que domina o papo com a gente. E interessante é que ele fala, né, que o mais importante é que a sua intercessão seja ampliada. Sim. Tudo volta para a questão da prática, né? É. Tudo volta para a questão de
do nosso ponto de partida pessoal, a nossa mudança como desenvolver a vida poderosa de oração depende de quem? De você, de nós, de mim. Como ter uma intercessão ampliada, que ela permaneça sempre na crescente. Sim. Depende de quem? É de mim, de você. Né? O Espírito Santo está aí para agir, ele alerta a gente. Né? O autor está aqui, ó, contando uma experiência que ele passou, que chegou até as nossas mãos, mas ainda assim depende de mim, depende de quem? De você, depende de nós. Não vai pegar assim, Brunão, vem. Não é o Bruno que tem que sair dessa inércia e avançar em uma amplitude na intercessão e oração, enfim. Depende mais da gente. A maturidade, ela automaticamente vai levando a gente para esse caminho aqui que o livro vem dizendo. Eu tiro por base a minha história, né? Eu sou convertido há uns 8 anos. E no começo eu não orava pelos meus líderes, eu não orava pelos pastores, eu orava basicamente por mim e pela minha família, meus familiares. E à medida que eu fui desenvolvendo, mesmo antes de eu ler esse livro aqui, eu já fui desenvolvendo, falei, cara, o pastor não tem uma vida fácil não, eu tenho que começar a interceder por ele. Para o meu amigo ali, eu preciso interceder por ele. E a maturidade vai levando a gente, né? Maturidade não é questão de idade, não, é a maturidade com relação ao seu relacionamento com Deus. Sim. Né? Mas como eu posso fazer orações de intercessão específica? Uma pergunta aqui. Ele diz na página 113. Quanto mais específicas e bíblicas forem nossas orações, ele colocou errado aqui, mais poder teremos diante de Deus. Sim, quanto mais específico for sua adoração, mais Deus vai receber. Sua petição, mais Deus vai ouvir. E sua intercessão também. E quanto mais essas nossas orações tiverem relacionadas a coisas eternas, aí sim, mais resposta positiva a gente vai ter às nossas orações. Perfeito. Então, até aqui a gente já chegou no seguinte: as nossas intercessões precisam ser visarem as coisas eternas e específicas. Isso aí. Rômulo, eu não sei como interceder. Eu também não sabia exatamente. Aprendi muito nesse livro. Precisa visar as coisas que são do alto, né? A corda que você falou, né? A pontinha da corda, a eternidade da corda. E precisa ser específica. Como que eu vou... Aí fala do conhecimento, né? Como que eu vou... Às vezes eu não vou saber a necessidade específica do Wellington. Deus pode revelar. Como eu posso fazer minha parte e me aproximar do Wellington? Isso não para saber a necessidade dele. Lógico, gente. Pelo amor de Deus. Vou cegar só para saber os problemas dele. Não, só tô dando vacilo com ele. Né? Só enxadada. Quanto mais enxadada, né? Cada enxadada numa minhoca. Cada enxadada numa minhoca, não. Mas é sério, mano. A gente precisa entender que, assim, a gente se aproxima cada vez mais, a gente passa a conhecer mais o outro, irmão. Claro, e aí a gente pode orar especificamente. A gente pode interceder ainda mais. Bom, tá aí, né? Boa noite aí. Nosso querido pastor. Fala mesmo, mano. Fala mesmo. Nosso querido pastor tá aí. Tem que falar. Vamos lá. Aqui, já chegou falando pra ficar quietinho. Esse negócio aqui não, né, irmão? Deixa ele aí. Vamos lá, gente. Exemplos de orações intercessórias específicas pelos perdidos e afastados. É brabo. Será que a gente tem orado aí? Meu Deus do céu, tem misericórdia. Eu vou citar 2 aqui que me chamou a atenção. Tá aqui, é o Revela-me. Revela-lhe quem tu és e o que Jesus fez por ele. Gente, Deus tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas, mas Deus também tem feito coisas maravilhosas na vida daqueles que estão lá. Isso. Então, Senhor, abra os olhos espirituais desse cara aí, irmão. Desperta, porque o dia que ele vê o que o Senhor tem feito na vida dele, ele não vai ter outras coisas senão se render aos teus pés. É uma oração que a gente pode fazer, mano. Com certeza. E o outro que eu separei aqui é abre os olhos do seu entendimento, né? Remove a cegueira espiritual, que é o que tem, assim, causado, talvez, assim, um dos maiores, né, índices de afastamento das pessoas é que elas estão se tornando cegas espirituais. E o diabo tenta nos cegar também.
A partir do momento que a gente não consegue mais enxergar os feitos de Deus na nossa vida, a gente começa a murmurar, pronto, já virou, já entrou na cegueira e não está conseguindo caminhar. Foi os dois que eu separei aqui para intercessão. E ele, o que ele faz aqui? Ele coloca o específico, e quando ele coloca aqui a referência de cada item desse aqui do lado, biblicamente. Lógico, foi o que se Sim. fez, pô, no início. Biblicamente. Aí, É isso biblicamente. aí. Ele não falou em cima aqui, né? Ele falou com exemplo de orações intercessórias específicas, mas, tipo assim, a referência já está dizendo como que você precisa orar para uma pessoa dentro da Bíblia, Perfeito. Sim. né? Perfeito. Coloca aí nos comentários, ó, você, ó, qual que chamou mais atenção nessa oração específica para os perdidos e afastados, né? Para pastores e líderes também ele colocou algumas aqui, uma percepção sobrenatural da tua presença, uma convicção poderosa do pecado, né? Um profundo zelo espiritual. Gente, zelo espiritual, mano. Zelo e amor por ti. Zelo também entendo como um temor muito grande. Gente, estar liderando algo, estar à frente de algo, a gente tem que ter um temor muito grande, cara. Com certeza. E olha qual é o último aí. Motivações puras. Puras. Nossa, mano. A gente Infelizmente. tem falado bastante de motivações, né, cara? De motivação. Que você fazer o certo com a motivação errada também é pecado. Também é pecado. Aí agora para a igreja. Ore por um mover poderoso do Espírito de Deus para trazer uma convicção profunda, arrependimento e uma liberação grandiosa do poder de Deus. Gente, qual foi a última vez que a gente orou por isso? Todo mundo agora. Senhor, faça um mover aqui na nossa igreja e libere o seu poder de forma grandiosa pela nossa igreja. Cara, a gente precisa buscar enxergar isso como igreja, mano. Pois é, Não só como, desculpa, Eduardo, não só como pessoa. Não, eu quero ver o mover de Deus aqui, né? Não, a nossa igreja precisa ver, a igreja de Cristo precisa enxergar o mover dele claramente, mano. se a gente fala em avivamento, Sim, né, pô. a gente precisa. Sim. A última aqui também, ore por um profundo espírito de adoração, oração e santidade. Sim. Imagina, isso aqui, cara, e eu sinceramente, eu nunca orei por nada disso aqui. Segunda confissão aí de Segunda hoje. confissão. Falta o Rômulo nunca confessou Confessei nada. sim. Não. Aqui, Mano, olha a semana passada. é interessante que ele fala assim, ó, tá faltando quem confessar pecado aí, hein? Falta tu. Só o Que Romulo. isso, me perdoa, pai. Ele fala assim, ó, uma liberação grandiosa do poder de Deus. Gente, esse poder de Deus, essa liberação do poder de Deus é algo muito, assim, imagina só, pensa aí, a igreja recebendo o poder de Deus através da intercessão. Oramos, intercedemos, Deus liberou o seu poder sobre a tua igreja, né? Que somos nós, né? Aí fala assim, pô, liberar o poder sobre a igreja, que somos nós. Ei, o que nós vamos fazer com esse poder? Olha só que interessante. Jesus, né, logo após ele ressuscitar, e aí lá, fala de discipulado um pouquinho, né, um pedacinho, e ele fala assim, portanto, nós vão e faça discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, antes, no versículo 18, ele fala assim, ó, Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade do céu e na terra foi me dada, né? Vão e faça discípulos. E aí, a partir desse momento, eles estavam debaixo da autoridade de Cristo com poder. E a autoridade que Cristo os deu para poder ir e fazer discípulos, né? E aí a promessa, né? Eis que estareis convosco até a consumação do século. Ponto. Então, o poder, quando ele é liberado para nós, igreja, como igreja, é um poder para poder avançar, para poder multiplicar. É um poder para poder propagar as boas novas de Cristo. Não adianta também a gente orar e Deus liberar o seu poder e eu falar assim, tô cheio de poder. Não foi. Não, cara. Ainda Você cheio de poder sozinho, vai fazer muito pouco, cara. Você tá entendendo? É a tal da motivação, né? Não, Com então, qual motivação? Se ligaram?
Com certeza. Então, o poder, né, ele vai ser liberado no meio da igreja, no meio de nós, para um fim específico. Pra glória dele, velho. A glória do Senhor. É pra glória dele, mano. dele, Sim, entendeu? Não tem nada a ver com a gente. Tenta reter e fala assim, pô, tá cheio de poder. Vai fazer o que com esse poder, mano? Não sei, tô cheio de poder. É o poder aí, né? Tá cheio de poder cheio de agora. Trovão. Vamos lá. Ô, glória. Orações específicas para avivamento e despertamento espiritual. Também, ó. Eu separei o primeiro aqui. Peça a Deus que derrame uma profunda convicção de pecado, quebrantamento espiritual, temor a Deus e arrependimento entre o seu povo. Gente, derrame uma profunda convicção de pecado. Convicção é estar convicto De que somos pecadores. de que somos pecadores e que Sim. eu sou um miserável. E não é dominar isso no peito e viver com isso pra sempre, não, né? Aí ele fala aqui, ó. Não é? Né? Porque o cara Senão, fala, pô, sou tá cheio de pecador. pecado. O cara ainda, pô, se orgulha disso, né? Não, mas você falou coisa importante. Sabe por quê? Porque a autoculpa, ela impede o avanço do crente. Também. Sim. Mas tem uma palavra aí, né? Que tá aqui, ó. Arrependimento de seu povo. O arrependimento é a chave, mano. Eu acho que toda vez que a gente se arrepende, Deus, ele se... Sei lá, mano. Há uma alegria lá no céu enorme. Porque, assim, valeu a pena tudo que ele tinha feito, tudo que Jesus fez aqui na terra e tudo que ele falou pra nós fazer. Rolou obediência, né? E, cara, e sabe quando a gente vê que a gente tá arrependido de verdade? Quando a gente fica constrangido por ter feito alguma coisa. Sim, mano. Caraca, eu não devia ter feito aquilo, cara, que vergonha. Nossa, Sim. isso aí é arrependimento. Então, e quando eu entendo que eu sou pecador, eu vejo automaticamente a graça do Senhor, ela nos basta. Sim. Cara, o desejo de fazer mais é automático. Eu não sou merecedor disso, o Senhor fez por mim. Sim. E o nosso coração ele deseja fazer mais. Então a gente automaticamente se torna mais dependente. Com certeza. Eu acho que esse é o intuito do autor aqui, colocar o reconhecimento do pecado. Entender que a gente não é merecedor da graça de Cristo. Para isso gerar dentro do nosso coração uma motivação de buscar mais. E que a gente muitas das vezes não reconhece nosso pecado, não. A gente olha mais o pecado dos outros do que o... Aí a gente olha Apontar pros o outros. dedo, né? Pô, tu apontou o dedo pro cara. Pois é, pô, o Hélio. Senhor. Tô mal com o Hélito hoje. Umas mano. 4 vezes já, cara. Desculpa, Hélito. É porque você tá na... Enfim. Orações 118, pessoal. Orações específicas pelas eleições locais e nacionais. Sim, não é pecado. Pasmem vocês. Não é pecado orar por isso, tá? Pelo contrário. É lógico. Né? Eu até separei aqui. Ore para que as pessoas com temor de Deus não deixem de votar. Gente, papel, né? Cidadão, mano. É Verdade. isso aí. E a Cidadão gente, cara, precisa, o cristão ele precisa votar. Não tem ninguém lá pra votar. Tem que fazer sua parte. e além Tá. disso, cara, a gente vai votar e independente de quem ganha, a gente tem que estar orando pelos aqueles líderes, cara. Exatamente. Mano, ser cristão é difícil, não é fácil não. Não é fácil não, tá? É difícil, cara. Ore para que as pessoas sigam em direção a Deus, não somente a partir dos políticos. Também isso aí é algo que, né, galera, enfim, né, motivo de discussões banais, enfim. E o último aqui, ore para que Deus tenha misericórdia do Brasil e o ampare com a sua mão de justiça. Gente, orar pela nossa nação. A gente vive nossa nação, né? Enfim, tem uma bandeira da nossa nação lá na igreja, né? Eu tô errado lá no templo? Tem lá, nós precisamos orar pela nossa nação. E uma palavra final sobre a intercessão. Né? As orações acima, todas essas aqui que a gente leu, né? São exemplos de como Deus poderá guiá-lo em intercessão específica. Ao encontrar-se com Deus, ele o guiará nas suas próprias orações e lhe revelará as promessas bíblicas pelas quais clamar diante do seu povo. Ou seja, quer orar biblicamente, especificamente, enfim, da maneira que Deus quer que você ore, mano, coloque Deus à frente da sua vida e fala: Senhor, me ensina a orar se você não sabe. É isso. Ou então, Senhor, quero fazer a sua vontade. Cara, vai sair várias paradas. Você vai começar a falar coisa que você nunca falou na sua vida. Eu falo por experiência própria. Sim. O Espírito Santo, ele começa a botar palavras na sua boca e um constrangimento danado, né? Isso também, né? A gente fica constrangido com o nosso pecado. E é isso. Então, assim, o que eu entendi que o autor ele quis fazer aqui, né? Dar um apoio, o Eduardo,
a como nós devemos interceder, Bruno, mas no fundo é você no seu quarto, Exatamente. você na sua intimidade com Cristo, e é lá que ele vai realmente agir. Mas isso não impede que você, né, igual o Wellington falou, da estratégia, né, que Sim. você não busque aprender também. Claro, a gente Irmão, tem que estar constantemente buscando aprendizado. Sim, vamos aprender e vamos colocar em prática. Fechamos o 7. Acabou? Não acabou não. Você está com a gente aqui. Tem certeza que você aprendeu muito. A gente vai falar sobre meditação agora, capítulo 8. Bebe uma água aí, dá uma respirada. Eu vou falar de novo desse livro aqui, ó. Fantástico, tá? Muito top. Se eu deixasse eles falar um pouquinho aqui, eles iam com certeza concordar comigo. Se não, depois a gente ia conversar ali fora. Enfim, mas brincadeiras à parte. Gente, adquira esse material. Quem sabe, ó, você não pode abençoar outra vida com esse material aqui, ó. Eu fui abençoado, eles foram abençoados. Você pode abençoar outra vida, É isso. né? Nosso amigo aqui vai presentear a esposa dele com um livro desse. Preciso. Vamos lá, gente. Capítulo 7. Legal, né, mano? Show. Show, assim. Top. Intercessão. Vamos interceder, pessoal. Isso aí. Orem pela minha vida aí. Que eu oro pela de vocês e Eu assim a oro gente por caminha. você, cara. Coisas Apesar eternas. de tudo. Apesar de tudo, né? Enfim, esse que é o problema. Além de que, né? Além de... Gente, capítulo 8. Ó. Ouvindo a voz de Deus através da Meditação. meditação. Gente, meditar não é pecado não, mano. Pelo contrário, a gente tem que meditar É mesmo. O necessário. pessoal né? fala, pô, meditação é coisa de os caras ficar budista, né, É, cara? pô, que isso, gente? Pô, budista, pegou pesadão. Pô, monge. Gente, vamos lá. O que é meditação? O que é meditação? A meditação é uma forma de oração porque é a comunicação com Deus através de ouvir em oração. Gente, ouvir é difícil. Ouvir, a escuta ativa é difícil. Isso, explica Sim. pra gente, Edu. Porque muitas vezes a gente só fica quieto. Infelizmente eu tenho que admitir isso. Todo mundo caramba, já foi A gente doido. só fica quieto porque por educação mas na verdade tu tá esperando a hora de você Nossa. falar. Tá esperando pra entrar. É. Tô ouvindo o Bruno aqui, mas eu já tenho tudo que eu vou falar, tô só esperando ele me dar a oportunidade. Cara, escuta ativa é você escutar a pessoa, prestar atenção no que ela tá dizendo e de repente você não vai nem falar nada depois. Sim. Você vai só ouvir. E é isso aqui. A meditação do Buda lá, que a gente brincou Já, aqui. Não. Tem uma carinha, né? Cara, você tá acabando com o cara hoje. Tá, cara. hoje, Ó, cara, mãozinha. Ó, rapaz. hoje Aí, é o pastor tá te olhando aí, ó, mas pastor. tudo bem. O pior é que o Rômulo usou o cara e o cara fica em cima de É assim, a intercessão, tô brincando. Vai lá. Gente, na meditação você está quieto, olha isso, mano, ouvindo a voz de Deus através de sua palavra e as impressões que ele causa ao seu coração. É essencial lembrar que a oração genuína é um relacionamento e não somente um hábito ou ritual, tá? Cara, a gente fala nossa esposa e a gente ouve. Sim. Muitas das vezes, diga por sinal, a gente ouve mais do que fala, né? Isso devemos aqui ser é o natural, brincadeira, né? É o brincadeira. Mais um Não. pecado confessado. Mais um. Desculpa. Não, mas sério, gente. A gente fala, a gente ouve. Por que com Deus tem que ser diferente? olha que interessante. Por que a gente deve meditar? Porque a gente aprende, a gente se aproxima mais de Deus e a gente se acostuma com a voz de Deus. Sim. Quando o Rômulo me liga, por exemplo, eu sem olhar no telefone, quem tá ligando, eu sei que é o Rômulo. Por quê? Sim. Porque eu conheço o Rômulo, cara. Eu conheço a voz dele. Então eu já sei que é o Rômulo. Sim. Mesma coisa é com Deus. Você, quando está meditando ali, quando você tem o hábito da meditação, você vai saber que é Deus que está falando Sim. com você. Existe uma importância quando você vê no sistema de comunicação, que é o transmissor e o receptor. Uhum. Né? Existe um momento de falar, mas existe um momento também de ouvir, o momento que você comunica, né? Você, rádio, não empresa, né? A gente vê muito isso. Você comunica com o cara, passa um tempo, você espera o cara te responder. Uhum. Porque até o momento que ele não te responde, você não tem mais comunicação para falar. Sim. Então é necessário a gente parar e ouvir
aquilo que vem também do outro lado, que é a recepção, né? Que é o receptor Sim. que vai voltar Uhum. com algo que você jogou para lá. Então Sim. é isso, você joga algo para Deus e Deus ele vai voltar com alguma coisa para você. E aí é o momento de você esperar e entender o que ele vai falar O para rádio você. aberto, que você está dando exemplo aí, para algumas pessoas é a morte, né? Porque a pessoa não consegue falar enquanto o outro não solta o botão ali. Não. Então, o Se cara na vai vida falando. fosse assim, mano. Ia dar ruim, ia dar ruim. Agora muita gente não acredita que Deus fala, né? Fala. Por isso que não medita. Pois é, mas não acredita que Deus fala por quê? Porque nunca parou para ouvir. Nunca parou pra ouvir, não sei, porque uma vez que ouve. Meu amigo, papai fala, hein? Meu camarada, vamos nessa. Se não acontecerem as duas coisas, ou seja, falar e ouvir, não há um relacionamento de verdade. Afinal, como você se sentiria se seu cônjuge, olha aí, ó, falasse o tempo todo e nunca lhe desse uma chance para dizer alguma coisa? Não é indireta isso aqui. Não é indireta isso aqui. Diga-se de passagem. Inclusive foi o autor que disse, tá? Não sou eu que tô falando, não, mano. Brincadeira. Seu relacionamento matrimonial seria pobre. Assim também a falta de diálogo leva a um relacionamento pobre com Deus. Sim, gente. Falar e ouvir a Deus. A gente precisa sim. Né? Falar o quê? Pedir. Adorar. Tá falando. Tá vivendo. Interceder. Confessar. Tudo isso aí a gente tá falando. Olha quanta coisa a gente fala, mano. Aí agora a gente dá um tempinho pra Deus falar através da meditação. E o legal disso tudo é que é tudo na palavra, né? A gente Sim. vai pedir, a gente vai interceder, tudo aqui, voltado na palavra. A palavra de Deus E é quando o fantástica, Senhor mano. fala, pra gente ouvir também a voz dele, entender a voz dele, a gente tem que estar na palavra. Tem que estar, mano. Velho, que senão vai ser um estranho falando com a gente. Sim. É isso A aí. gente não vai entender. Perfeito. Ao ler a palavra de Deus, não faça como se fosse apenas um livro de história ou de ensinos doutrinários. Estou na página 125. Embora você deva pesquisar com afinco o contexto das Escrituras, você precisa se aproximar da Bíblia como a palavra pessoal de Deus para você a cada novo dia. Gente, a Bíblia não é um livro de história, né? Peter Pan, sei lá. A Bíblia não é isso, mano. Puxou longeão, hein? Pô, mano. Puxou. Isso aí é da época dos caras aí, mano. Os caras aí, né? Mano. Não, gente, sério, porque Mas o é verdade. legal a história de Noé, mano. Gente, ele falou aqui, a palavra de Deus é a palavra pessoal. O que é pessoal, mano? É uma palavra que mexe com a minha pessoa. Entendeu? Então, assim, Deus está falando mesmo com a gente. Né? Depois de ler alguns versos, pare e simplesmente pergunte: Deus, o que estás dizendo para mim? Muitas vezes a gente fala para Deus falar aos nossos corações, né? Mas a gente para ouvir o que ele tá falando. Isso é uma verdade. Não, né, e às mano? vezes Deus fala e a gente fala, será que foi Deus mesmo que falou? Então, Aí, é a importância do que você falou. Saber, Saber conhecer, né? Isso conhecer aí. a voz. Eu Tá conheço a próximo, voz do né? Hélito, mano. Sim. Inconfundível. Cantou. Ó. Tem cantado muito bem, inclusive. Lá. Dessa maneira, a oração e leitura bíblica se tornam poderosamente interligadas. Ou seja, gente, então dá pra gente... a meditação, ela tá voltada tanto pro meu silêncio e ouvir Deus falar comigo, quanto a palavra dele. Às vezes a gente só quer um ou outro. Já viu aquele cara que... Não, se Deus não falar audivelmente, Deus não existe, mano. Nem sei se existe a palavra audivelmente, professor de português, me corrija. Audivelmente. Audivelmente. Cara, eu nunca parei pra pensar, mas deve existir, porque não... Deve, né? Enfim. Não, mas a gente espera. Senhor, é pra eu tomar essa decisão ou não? Espera aquela voz, né? Igual do Wellington, né? não, Como é que é a voz não aí? faça. Como é que é a voz de Deus aí que o pessoal... Oh, glória. Cara, meu Deus do céu. Que nosso pastor não veja isso. Vamos lá, página 125. Lá embaixo, ó. Tragicamente, muitas pessoas não abordam a leitura bíblica e a oração como formas de ouvir uma palavra pessoal de Deus. Abordamos a oração como uma via de mão única e nem damos uma chance para que Deus fale. Frequentemente falamos tanto que Deus só pode, de vez em quando, dar um palpite e olhe lá. Que
Rapaz. Irmão, eu não vou nem comentar isso. Não tem porque comentário, não. Tá muito Não tem claro, comentário. mano. Desculpa, gente. Tá. Vai lá Isso aqui machucou, isso aqui Machucou. machucou. Só tem o comentário. Vai lá no site da AMP, baixa lá, mano. Porque você vai se sentir igual eu agora tô me sentindo aqui. Rapaz. Quanto mais expomos a palavra de Deus, mais ele nos fala e transforma a nossa vida. Expor. O que seria expor, gente? Trazer a palavra de Deus à vida. Trazer a explicação para os nossos dias, para o nosso contexto. O que a Bíblia diz nesse contexto, mas no meu contexto também. É tirar fora. Eu penso assim. Se a gente lesse a Bíblia todo dia assim, Bruno, cara, a gente todo dia chegar mais perto de Deus. Com certeza. Se todo dia a gente aplicasse a palavra de Deus à minha história, irmão, não tem como, mano. É isso que o autor quer dizer aqui. Enche a sua vida com a palavra de Deus. Tanto que a palavra de Deus mesmo fala que a gente erra por falta de Conhecimento. as escrituras, né, cara? Deuteronômio 6, 4 e 9 diz: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Gente, outra... É um legado, né, mano? Acho que o desejo de todo pai é que seu filho, sua filha, né, tenha a palavra de Deus como manual de sua própria vida. Cara, eu vou dizer que a sensação, uma das melhores sensações do mundo é ver o seu filho, sua filha com conhecimento da palavra de Deus, Sim. cara. A Luísa tem 6 anos. Ela já tem alguns hábitos que eu não tinha, né? Quando eu tinha a idade dela. Ela tem que ler o pão diário toda noite antes de dormir. Legal, e a Bíblia lá, que ela tem a Bíbliazinha do Minecraft e tal. Sim. Ela lê tudo direitinho. E ela, com a escolinha aqui, né? Com a escola bíblica dela, Sim. ela já tem conhecimento de várias coisas. Ela já fala, ela comenta, ela conversa Sim, pô, tá sobre a adquirindo palavra de conhecimento. Deus. Cara, é a coisa mais linda, cara. Pô. Nessa idade, Dudu tava tacando pedra no trem lá no. É porque eu não Mano. morava perto do trem, mas se eu morar. Enfim. Tá geral confessando mesmo. Quanto mais soubermos a palavra de Deus e meditarmos nela, mais fácil será reconhecermos a sua voz quando ele falar. Você falou, Wellington, do transmissor e receptor na comunicação. Mas tem uma parada no meio aí que pode gerar um problema, que é o tal do ruído. Isso aí. É a ruptura, o ruído na comunicação. O que é isso, gente? Quando todo mundo fala. Todo mundo fala. Eu poderia estar, quando eu era pequeno, geral falando, mas quando eu via a voz do meu pai, meu irmão, já ficava meio grilado, porque não era muito bom, né, a coisa, quando eu tava fazendo algo errado. A gente conhece a voz. Quantas vozes, agora eu pergunto, né? Quantas vozes passam na nossa cabeça? São muitas vozes, cara. Faz isso, faz aquilo. Não, mas isso aqui. Aí o pensamento tá acelerado, o pensamento blá, 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 blá. Mas Deus fala assim: ei, eu tô aqui. Mano, quando a gente ouve isso de Deus, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tudo pode naquele que me... Palavra, só palavra, mano. Gente, acabou. A voz de Deus é inconfundível, velho. A voz de Deus é inconfundível. Só que Tem que estar próximo. Tem que estar próximo, tem que Porque conhecer. a pessoa fica com dúvida. Será que é Deus que tá falando? Nossa, não tem. Acho que não Não rola, tem, cara. Não rola tem essa como. dúvida, Não tem mano. como. A gente até tem essa dúvida. Eu não tô falando que eu não tenho essa dúvida, não. Mas mano, acho que não dá pra gente comparar a voz de Deus, mano. Mas sabia que muitas das vezes a gente sabe que é Deus que tá falando, mas a gente teima por negligenciar. A gente quer negligenciar aquilo que ele tá falando. Também. A gente quer impor a nossa vontade, às vezes. Aí, né? Mas na verdade a gente sabe. Gente, estamos caminhando pro finalzinho, ó. Às vezes a oração lá na 127 diz assim: e meditação se mesclam quando sentimos o toque, o sopro de Deus. Lembre-se de que seu tempo de oração não é uma fórmula pré-estabelecida que você mecanicamente segue cada dia. Não é isso não, tá longe. Em alguns dias Deus o levará a gastar mais tempo em adoração e menos na confissão. Não tente engessar, Rômulo, não tente engessar esse tempo. Não, faltam 10 segundos para eu terminar a adoração.
Terminei a adoração. Vamos lá, confissão. Não, mano, não é assim, velho. Não é assim. A gente não. Aqui, nossa conversa que a gente não estabeleceu, ó, a gente vai ficar tanto tempo aqui. Não. Fluiu. Tem que deixar o espírito conduzir. Quer falar. E não deve ser coisa boa. Ah, Pela sua cara. Tô brincando. falta 2 minutos pra acabar o... Cara. Agora tem o cronômetro lá no. A gente colocou o cronômetro. Deixa eu confessar uma parada, mano. Conversa pecado. Mais um pecado, mais um. Os caras falam que eu não confesso. Mano, eu já assim, a gente da comunicação, a gente bota o cronômetro lá atrás. Quanto tempo falta, né? Pra acabar o louvor, pra acabar a palavra, né? Assim, mano, de vez em quando, mano. Infelizmente, algumas pessoas, eu pego algumas pessoas assim, olhando, ou até eu mesmo, né? Às vezes eu dou uma olhadinha assim, pra ver quanto tempo falta, mano. A gente tá tão preocupado com a hora. Eu já peguei uma galera aí, tô brincando, ninguém daqui da mesa não. Mas assim, a gente tá preocupado com isso, cara, em cumprir uma agenda. Quando falta 2 segundos, tem Mano, o cara se- bota a Bíblia assim, ó. Não, mano, sério. Se o pastor falar até 9h05, mano. Pra mais um pecado. Tem- não pode, é. né? Aí. Velho. Ó. Se o pastor fala até 9h05, a gente já fica meio. Aqui, não tem como lançar um recadinho, não. Chega, Wellington, já deu. Cara, eu vou te falar que a gente faz isso às vezes, tá? Não pro Elton, né? Nem, enfim, não é específico pra ninguém, né? A gente coloca lá quando tá acabando. De o novo não, tempo. né? Olha lá, Chega, né? viu, De né? novo Assumiu. não, poxa. Vamos lá, gente. Na essência, finalzinho da 127, meditação é simplesmente a prática de ouvir a voz de Deus, quando ele fala através da sua palavra e da oração. Meditação é o ato intencional de ouvir Deus. Nós devemos nos separar para o estudo bíblico e a oração com a expectativa de ouvir uma palavra pessoal de Deus para nós, né? A gente tem na rede social, né? Às vezes a gente fica tão feliz que alguém respondeu a gente, né? Eu vi um vídeo não lembro quem foi o famoso, cara. Teve uma pessoa famosa que respondeu uma outra pessoa e ela fez o vídeo. Cara, o cara me respondeu, mano. Desesperou. Gente, essa é a expectativa que a gente tem que ter quando a gente chega em casa ou enfim, quando a gente tá andando. Caramba, será que hoje Deus vai interagir comigo, mano? Ter essa parada no coração, é a meditação. Eu sempre falo que a resposta de Deus vem. Nem que seja no você falou, né? No silêncio também é uma resposta, né? Sim, sim. Mas a resposta de Deus vem. Aí, aquele que é maduro, ele tem que estar preparado para ouvir o que Deus tem para ele. Claro. Né? Claro. Porque, assim, eu também... Tem hora que eu viajo também, né? Tem hora que eu penso que muitas pessoas desanimaram na fé por conta de não ouvir aquilo que queria. Uhum. Né? A voz de Deus para ele foi outra. Fala, não, filho. E aí o cara fala assim, ele até, isso não é voz de Deus não, pô. E o cara, né, desanima da fé falando assim, que isso, pô, essa minha vida sou eu. Então o negócio assim, tem que estar preparado para poder saber o que Deus vai falar. Sim. Né? Porque as nossas vontades nem sempre é a vontade de Deus para nossa vida. Então, Claro. A maioria das vezes não é, né? Assim, se for olhar para nossa carne, para nossa própria vontade. Não, é isso. É isso. E aí? Fluiu, Show de mano. bola, cara. Intercessão Muito e aprendizado. meditação, mano. Ó. Gente, ó, como desenvolver uma vida poderosa de oração? Vai lá agora, adquire seu livro, você vai ser muito abençoado. Eu quero agradecer esses rapazes aqui. Já sinto o cheiro da costela. Opa! Já sinto o cheiro daquele arrozinho. Ó, você que tá em casa, de repente sua casa já tá com aquele cheiro de feijãozinho, alho, já tá Isso aí. pra mexer, né não, Brunão? Que delícia. Vamos almoçar agora em paz com Deus. Eu quero agradecer a vida de todos vocês aí, que Deus abençoe. Valeu. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Amém. Tamo É junto. isso, penúltimo encontro. Semana que vem tem mais, último encontro desse ano e último encontro desse livro. Gente, um abraço e fui! Fui.